Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de matemática. Meu nome é André. Na aula passada nós vimos sobre a questão de conjuntos numéricos e agora nós iremos ver sobre a questão de potenciação. Iremos aprender sobre as propriedades e como resolver algumas questões que estarei mostrando alguns exemplos. Vamos lá. Potenciação. A potenciação ou exponenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Observe, nós temos aqui a elevado a n, onde a está se repetindo, chamado n fatores. No caso, no a está se repetindo o número de vezes que o n está dizendo. Isso aqui é só a questão de uma notação. Vamos ver mais na prática. Sendo a um número diferente de zero, ou seja, a nunca pode ser o valor zero. Observe que a base, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. A base é o a, está sendo multiplicado por ele mesmo. N é o expoente, é o número que está aqui em cima. É o número de vezes que o número é multiplicado, ou seja, n é o número de vezes que a base é multiplicada ela por ela mesma. Para melhorar entender, a potenciação no caso do número 2 elevado ao cubo, no caso 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, tem-se. Vamos ver aqui como é que seria. 2 elevado ao cubo. O número 2 é o número que vai se repetir e o número 3 é o número de vezes que eu vou estar repetindo o 2. Observe aqui, ó. Número 2, ele vai se repetir quantas vezes? De acordo com o número que está em cima. O número 2 vai se repetir 3 vezes. Ó. Repito 1, 2, 3. Sendo que nessas repetições, entre uma e outra, eu tenho o sinal de multiplicação, que eu estou multiplicando os números. Aí vamos fazer o que? 2 vezes 2, tá aqui é 4, aí repetiu 2, né? Ó. E 4 vezes 2 é 8. Observe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então a resposta é 8. Sendo 2 é a base, 3 o expoente e 8 é a potência, ou conhecido como resultado do produto. Vamos ver exemplo de potenciação. 5 ao quadrado. Lê-se 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado. Donde 5 vezes 5 é 25. No caso aqui, ó, 5 é a base, o 2 é o expoente, o 5 vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, 5 se repete 2 vezes. E entre um e outro tem um sinal de multiplicação. 5 vezes 5 é 25. Logo, a expressão 5 ao quadrado equivale a 25. Se eu não quiser estar fazendo esta questão aqui, eu posso pegar direto. 5 ao quadrado igual a 25. Quem já souber, já faz logo direto. Mas lembrando, gente, ó, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, viu? Porque 5 vezes 2 vai dar 10, então estaria errado. 5 ao quadrado é você pegar o número 5 e repetir ele o número de vezes que tem em cima. 5 vezes 5. 3 ao cubo. Lê-se 3 elevado à terceira potência ou 3 ao cubo. Donde 3 vezes 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3 vezes 3? Porque o número 3 embaixo vai se repetir quantas vezes? 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Logo, a expressão 3 ao cubo equivale a 27. Vamos ver as propriedades da potenciação. A potenciação possui 8 propriedades mais importantes, com as quais é possível resolver quase todos os problemas envolvendo essas operações. A primeira propriedade é quando o expoente for zero. Sempre que o expoente de uma potência for zero, independentemente do valor de sua base, o resultado dessa potência será igual a 1. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais, com A diferente de zero. Como falamos há pouco, a base não pode ser zero, certo?
Vamos ver um exemplo. Se eu tiver a elevado a zero, vai dar 1. E esse exemplo sendo usado com números. Olha só, se eu tiver 5 elevado a zero, vai dar 1. Se eu tiver 10 elevado a zero, vai dar 1. Então, toda vez que o expoente for zero, o meu resultado vai ser 1. A segunda propriedade. Se o expoente for unitário, ou seja, se o expoente for o número 1, sempre que o expoente de uma potência for 1, independentemente do valor de sua base, o resultado dessa potência sempre será igual ao valor da base. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais, com A diferente de zero, novamente, sempre o A tem que ser diferente de zero. O A não pode ser zero. Observe aqui, ó, um exemplo. A elevado a 1. Então, a resposta é A. Vamos ver com números. 7 elevado a 1. A resposta é 7. Ou seja, toda vez que eu tiver com um número elevado a 1, a resposta sempre será aquele número que eu estou elevando a 1. No caso, 10 elevado a 1 é 10. 20 elevado a 1 é 20. E assim por diante. A terceira propriedade é o produto de potências de mesma base. Vamos ver. Produto, no caso, é multiplicação. O resultado de um produto entre duas potências de bases iguais será uma terceira potência, na qual a base será igual às bases das potências que foram multiplicadas. E o expoente será igual à soma dos expoentes dessas potências. Vamos ver. Matematicamente, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e M e N pertencente ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero, teremos. Neste caso aqui, ó, M e N tem que ser pertencente ao conjunto dos números naturais. Ou, no caso aqui que eu estou querendo dizer, que ele seja positivo. Tá certo? Neste caso aqui, que ele seja positivo. Vamos ver. Se tivermos, no caso, o produto, a multiplicação entre uma potência e outra potência, o que é que vai acontecer? Lembrando que potências de mesma base. Olha só a base aqui, ó. A base é igual, a base não é A. Toda vez que tivermos potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, certo? Eu repito a base e somo os expoentes. No caso aqui, N mais M. Vamos ver na prática com números. Vemos que temos potências de mesma base. Repito a base, que é 2, e somo só os expoentes. Ó. 3 mais 2, que vai dar 5, né? Então, toda vez que você tiver produtos, multiplicação de mesma base, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Como foi o caso aqui, ó. Repeti a base, somei os expoentes e somando os expoentes deu 5. Não é isso? 2 elevado à quinta potência. A quarta propriedade é quando houver divisão de potências de mesma base. Quando houver divisão de potências de mesma base, na divisão de potências de mesma base, mantemos a base no resultado e seu expoente será a diferença entre os expoentes das potências que estão sendo divididas. Assim, traduzindo matematicamente, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e M e N pertencente ao conjunto dos números naturais, com A diferente de zero, teremos A elevado a N dividido a A elevado a M. No caso, temos duas potências sendo divididas. Toda vez que você tiver divisão de bases iguais, de potências com bases iguais, o que é que eu faço? Repito a base e faço o que com os expoentes? Subtraio. Então vai ficar N menos M. Lembrando uma coisa, gente, quando estivermos tratando de propriedade das potências, normalmente a gente vai repetir a base. Quase sempre a gente vai repetir a base. Então, o interessante que você vai entender é em relação aos expoentes. Os expoentes, no primeiro caso, você somou
No segundo caso, você vai subtrair. E vamos ver em outros casos diferentes. Você vai multiplicar e assim por diante. Observe. Para verificar isso, observe o exemplo. A elevado a 9 dividido a elevado a 7. Você pode observar que eu tenho potência de duas bases iguais. Divisão de potência de bases iguais. Então, repito a base e subtrai o expoente. 9 menos 7. No caso, 9 menos 7 dá 2, né? Continuo repetindo a base, dá 2. Vamos ver isso numa prática diferente. Olha só. A mesma questão, só que agora em formato de fração aqui, ó. Em formato de fração, a gente pode fazer o quê? Observe, ó. O número de base, aliás, o número da base, não vai ser o que eu vou repetir. Aí eu vou olhar para o número do expoente e vou ver quantas vezes eu repeti, não é isso? Ó? Olha aí, ó. Então, é 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só aí como é que vai ser. Então, quando eu for dividir, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou eliminar o mesmo tanto que tiver em cima, eu elimino embaixo. O mesmo tanto que tiver embaixo, eu elimino em cima. Tem que ser números iguais. Ou seja, aqui, ó. Tem como eu eliminar 9 embaixo? Não tem. Mas tem como eu eliminar 9 em cima. 7 em cima, não é isso? Então, eu elimino 7 em cima e também elimino 7 embaixo. O mesmo número que eu eliminar em cima, eu elimino embaixo. Tá certo? Olha o que aconteceu. Sobrou quantos A's? Sobrou só 2A. Então, se sobrou 2A, eu vou ter o que? A vezes A é A ao quadrado. Tá certo? Sobrou 2A, não é 2A, não. Então, aqui é uma multiplicação. Toda vez entre duas letras, há essa multiplicação, tá bom? Então, A vezes A é A ao quadrado. Vamos ver isso com os números. Nós temos a mesma coisa aqui, mas só com números diferentes, né? Ó, divisão de potências de bases iguais. O que é que eu faço? Repito as bases, tá aqui transformei, coloquei ela em formato de fração. Repito as bases e subtrai os expoentes. Nesse formato aqui, ó, o que é que eu faço? Eu só faço repetir a base, o número de vezes que o meu expoente está pedindo, né? Ó, 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Da mesma forma, repetir embaixo, ó, 1, 2, 3 vezes. Tem como eu eliminar 4 números embaixo? Não tem. Mas tem como eu eliminar 4 números em cima. O que é que vai acontecer? Ó? Elimino 4 números em cima e elimino 4 números embaixo. Sobrou quanto? Sobrou só um 3, não é isso? Ó? Se sobrou só um 3, é 3 elevado a 1. E lembrando que lá pela segunda propriedade, ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, não é isso? Vamos continuar aqui. A quinta propriedade das potências. Nós temos potência de potência. Como é que seria isso? Isso ocorre quando a base de uma potência é outra potência. Neste caso, multiplicamos os expoentes e conservamos a base. Assim, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e diferente de zero, M e N pertencente ao conjunto dos números naturais, teremos. Observe aqui, ó. Potência de potência é o quê? Um número que já está elevado a um número, sendo elevado a outro. Eu tenho duas elevações, no caso eu tenho dois expoentes, um sobre o outro, um em cima do outro, no caso. Olha só, eu tenho aqui A elevado a N, que está elevado a M, tá bom? Aí nesse caso eu faço o quê? Ó, repito a base e multiplico os expoentes. Como eu falei agora há pouco, normalmente vou repetir a base, na maioria dos casos eu repito a base e vou fazer as operações com os expoentes. No primeiro caso, quando era multiplicação de bases iguais, eu somava os expoentes. Quando era divisão de bases iguais, eu subtraía os expoentes. E neste caso aqui, que eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Observe que eu estou fazendo uma sequência. Primeiro eu comecei a somar, depois eu fui subtrair e agora vou fazer a multiplicação dos expoentes. Vamos ver isso na prática com números. Olha só, eu tenho aqui o número 5 elevado a 3, ou elevado ao cubo, que também está elevado à quarta potência. Quero dizer para vocês que o número 2 e o número 3 ele tem um nome particular deles, que no caso é
cubo quando é 3 e quadrado quando é 2. A partir do número 4 em diante, eu vou chamar ele como quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. No caso, será quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante. Como é que vai acontecer aqui? Ó? Repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, como é o caso que está aqui. Repito a base de novo, fazendo a multiplicação dá 12, não é isso? Vamos lá. Temos agora a sexta potência, a sexta propriedade das potências, que no caso seria potência cuja base é uma divisão ou um produto. Vamos ver. Neste caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente, no caso ao expoente da potência. Desta forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferentes de zero, e M pertencente ao conjunto dos números naturais, no caso aqui faltou o N, M e N, né? Dessa forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferentes de zero, e M pertencente ao conjunto dos números naturais, teremos, olha só, A vezes B, foi o que aconteceu, uma multiplicação entre bases, como foi aqui, ó, potência cujas bases é uma divisão ou um produto. Tá aqui, ó, o produto. Ó. Eu tenho uma potência onde as bases existe uma multiplicação entre elas. Só que aqui eu tenho bases diferentes. Neste caso, quando acontecer isso, eu vou multiplicar, eu vou pegar, neste caso, eu vou pegar o que, ó, o meu expoente e fazer as multiplicações para cada um deles. Olha só. A, eu repito A e repito B. Nesse caso, repito as bases e multiplico os expoentes. O que acontece? Como aqui não tem expoente, eu só faço repetir. É uma multiplicação de N por 1. De N por 1 e só faço repetir em cima deles. Vamos levar aqui para a prática. Olha só. Eu tenho uma multiplicação de duas bases, 2 e 3, e tenho um expoente aqui. Só vou levar o expoente para cima do número, de cada número. Repito as bases e levo o expoente multiplicando o expoente que tiver lá naquele número. No caso não tem nenhum, só faço levar. E se tiver, eu multiplico o expoente que está fora pelos expoentes que estão dentro. Vamos continuar aqui. Se a base for uma divisão, teremos, olha só aqui, a base sendo dividida uma pela outra. O que é que a gente vai fazer? A mesma coisa da outra. Vamos repetir as bases com essa mesma divisão e só multiplicar os expoentes. Como não tem expoentes, eu só vou repetir o N em cima deles. Por que, gente, que eu repito? É porque aqui é como se fosse 1, tá certo? Ó, N vezes 1 é N. Todo número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, neste caso, só faço repetir as bases e coloco os expoentes em cima de cada número. Se por acaso tivesse número em cima, eu multiplicava o expoente pelos números que estavam lá dentro, entendeu? Vamos aqui para a prática. Temos o número 5 dividido pelo número 7. Temos o número 5 dividido pelo número 7. Vou repetir as bases e multiplicar os expoentes. Como o expoente lá só vai ser 1, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Se fosse 2, ia ficar 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 2, 6. No caso, eu ia multiplicar os expoentes, tá bom? Esse último caso também pode ser expresso na forma de fração. Como você está vendo aqui, eu tenho ela com os dois pontinhos representando a divisão. Se eu quisesse colocar em formato de fração, também poderia colocar que daria a mesma coisa. A sétima propriedade é quando os expoentes forem negativos. Vamos ver aqui. Quando um expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido desde que, para isso, a base da potência também seja invertida. Certo? Quando o expoente for negativo, o seu sinal também pode ser invertido. Quando a base for negativa, o seu sinal pode ser invertido, desde que a base também seja invertida. Então, o sinal pode mudar, desde que a base seja invertida, tá certo? Assim, caso A pertença aos números reais e N seja pertencente aos números naturais,
a diferença, e n seja pertencente aos números naturais e diferente de zero, teremos, observe, a uma base elevada a um expoente negativo. O que é que eu faço? Eu posso mudar o sinal desse expoente, desde que a minha base seja invertida. No caso, ó, todo número que você tiver usando, que você não vê uma fração nele, ele vai ter 1 embaixo, tá bom? Ele vai estar sendo dividido por 1. Por quê? 2 dividido por 1 dá 2. Então, todo número que eu dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então, neste caso, o que está acontecendo? Eu tenho um 1zinho embaixo. Então, para me inverter a base, eu vou pegar o Azinho aqui, ó, jogar para baixo, e o 1zinho eu vou jogar para cima. Então, no caso, foi o que aconteceu. Ó, inverti a base, joguei o A para baixo e o 1 para cima, e o sinal aqui mudou, tá certo? Vamos ver na prática com os números, ó. Eu tenho aqui o 3 elevado a menos 2. Vou inverter a minha base e mudar o sinal do expoente, ó. Inverti a minha base, joguei o 3 para baixo e o 1 para cima, e o sinal do expoente agora ficou positivo. Olha o que aconteceu. Multipliquei tanto pelo de cima como pelo de baixo. No caso, multipliquei o expoente pelo de cima. Olha só. O expoente aqui multiplicado pelo expoente de cima. O expoente de cima é 1. 2 vezes 1, 2. Foi o que aconteceu. O expoente do de baixo também é 1. 2 vezes 1, 2. Se fosse um 3 aqui em cima, então 2 vezes 3 ia dar 6. Então, 1 elevado a 6. E assim, como se fosse também embaixo um 3, eu pegava 2 vezes 3 elevado a 6 também. Como o expoente é 1, foi o que aconteceu aqui, ó. E aí, 1 elevado ao quadrado é 1. E 3 elevado ao quadrado é 9, porque eu vou estar multiplicando 3 vezes 3, não é isso? O número do expoente vai me dizer quantas vezes eu vou repetir a minha base, sendo multiplicada ela por ela mesma. No caso, 3 vezes 3, 9. E, por fim, a última propriedade, que é a propriedade onde você vai ter potências com expoentes racionais. Vamos ver. Caso uma potência apresente base A e expoente m dividido por n, ela poderá ser reescrita como a raiz enésima de A elevado a m. Assim, matematicamente, teremos. Quando é que vai acontecer potência com expoentes racionais? Quando na sua potência o expoente for uma fração. Olha só. Quando na minha potência o expoente for uma fração, eu transformo esta potência em uma raiz. Toda vez que a minha potência, o meu expoente for uma fração, eu transformo essa potência em uma raiz. O que é que vai acontecer? Como que eu vou fazer isso? Gente, vamos aprender aqui desta forma. Olha só. Vamos interpretar que este sinalzinho aqui, esta raiz, é um guarda-chuva. Tá certo? Está chovendo. Vamos ver aqui, ó. Então, se está chovendo, a gente vai levar nesse sentido aqui, ó. Olha só. O M está na chuva. Porém, o N está debaixo aqui de um teto. Não está se molhando. Ou seja, vamos inverter estas situações. Olha só. Quem está na chuva vai ficar debaixo do guarda-chuva. E quem está debaixo desse teto vai para a chuva. Nesse caso, quem está se molhando vai se proteger. Quem está se protegendo vai se molhar. Quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima vai para baixo. Tá certo? Vamos ver isso na prática. Olha só. 2 elevado a 3 meios. Né? O que acontece? Ó? Repito a base com essa raiz e vou ver a questão dos expoentes. Ó. Quem está na chuva sai da chuva. E quem está, no caso aqui, quem está sem se molhar, vai para a chuva se molhar. Ou seja, quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. De outra maneira, quem está debaixo de um teto vai pegar chuva agora, e quem está pegando chuva vai para baixo de um teto, para baixo de um guarda-chuva, ou seja, conforme você interpretar, tá bom?
E a continuação aqui seria o que? Continuo com a mesma raiz e vou resolver esta potência que está aqui dentro. Como 2 é base, eu vou repetir a minha base. Quantas vezes? 3 vezes. Repetir a minha base. 1, 2, 3 vezes. Que no caso, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Gente, eu quero que vocês lembrem de uma coisa também. Vai aparecer, nos casos de raiz, não vai aparecer o número 2 aqui em cima. Quando não aparecer, ele vai ser sempre 2, tá bom? É que vocês entendam. Eu coloquei o 2 aqui, mas nos casos de raiz não vai aparecer o número 2. Ou seja, vai continuar sendo 2. Na radiciação, quando não aparece o número em cima da raiz, é porque ele é 2. Terminamos nossa aula por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo e nos veremos no próximo vídeo. Boa sorte e até mais.